Desespero e desesperança marcam o resgate na cidade portuária de La Guaira, na Venezuela. A região foi a mais afetada pelos 2 terremotos com alto poder de destruição. O relato do missionário Gabriel Orozco, venezuelano que reside no Brasil, ao programa Oeste com Elas, é angustiante. Estamos falando que os hospitais não têm medicamentos, que estamos falando que os bombeiros não têm equipamentos. Quando vai chegar ajuda? Estamos falando que já tinham passado mais de 24 horas e ainda não tinha ajuda. Não tinha equipamentos. Os venezuelanos que estão sendo resgatados, a maioria é pela sociedade civil. Diante da tragédia causada, como a comunidade latina está se organizando para ajudar o povo? Primeiros aviões com ajuda humanitária partiram de El Salvador e já estão em solo venezuelano desde a última madrugada. Outras aeronaves começam a chegar no país, comandado por Delcy Rodrigues. Segundo o informe do Itamaraty, 2 brasileiros estão entre as quase 600 mortes confirmadas pelo governo da Venezuela. Quem traz as atualizações é a correspondente do Jornal da Oeste na América Latina, Maria Laura Assis. Bom, vamos entender então aqui toda essa história completamente triste na Venezuela, um país que infelizmente já não tem uma estrutura. A gente inclusive ouviu aqui o depoimento do Gabriel, que é venezuelano e veio fugido de lá, né? Ele fugiu da Venezuela e pediu abrigo aqui no nosso país. Maria Laura, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações aqui da nossa região. E, lamentavelmente, tivemos essa tragédia no litoral norte da Venezuela, que infelizmente acabou aí com a vida de cerca de 920 pessoas, de acordo com os últimos dados publicados. Outras 3.300 encontram-se feridas e há um relato de cerca de 50 mil desaparecidos. Por outro lado, também alguns países aqui da região já enviaram sua ajuda, como foi o caso, como você fez menção, de El Salvador, que até já levou também cerca de 50 toneladas de ferramentas e insumos médicos para os venezuelanos. A Argentina também já enviou sua ajuda com cerca de 3 aviões que estão sendo carregados aí com uma equipe médica de primeira qualidade, com militares também preparados para realizar os resgates e também com insumos médicos para os hospitais. Mas, por outro lado, estão havendo várias denúncias de que esses hospitais, como bem disse o Gabriel, estão colapsados. E não apenas isso, também há denúncias de que a Venezuela estaria impedindo a entrada desses insumos enviados por outros países nesses hospitais. Também há denúncias de que vários centros que estão aí recaudando várias doações por parte da população e demais países estão sendo encerrados por parte do governo de Delcy Rodrigues, já que são considerados não oficiais. Isso quer dizer opositores ao governo. Todas essas denúncias vêm circulando nas redes sociais nas últimas horas. E assim como vimos aí no depoimento do Gabriel, muitos venezuelanos estão à beira do abismo, principalmente porque eles são os responsáveis para resgatar essas pessoas que ficaram debaixo dos escombros sem nenhuma ajuda por parte, até o momento, do governo da Venezuela. Estão esperando já cerca aí de 20 horas para qualquer tipo de ajuda. Por outro lado, os outros 15 países também já enviaram aí não apenas uma ajuda financeira, como também aviões com esses insumos, equipamentos para água potável e também energia. A Starlink de Elon Musk também anunciou que irá habilitar a internet de forma gratuita para todos os habitantes do país. Até o próprio Papa diz que enviará uma ajuda financeira para tentar, assim, salvar a vida de mais venezuelanos. O que mais entristece é o posicionamento, por exemplo, do presidente Gustavo Petro, da Colômbia, que aproveitou essa tragédia e essa situação para falar dos Estados Unidos, solicitando que os Estados Unidos tirem qualquer sanção sobre a Venezuela, que isso poderia piorar a crise no país. Deixa eu trazer aqui à tela os nossos analistas políticos, Maria Laura. É interessante também nessa questão como a máquina pública é ineficiente. São nesses momentos que se prova que a teoria, veja, não é a ideologia, é a teoria política, é o marco teórico. São nessas horas que eles ficam evidentes quando se defende uma máquina pública menor, para que se tenha mais eficiência. Assim como no Rio Grande do Sul, que aí foi o contrário, não foi terremoto, né, mas foi enchente,
enchente, enfim, deslizamentos, também uma tragédia, foi a sociedade civil que se organizou para ajudar os gaúchos. Inclusive, até hoje, eles ainda sofrem as consequências das últimas enchentes. A gente está vendo exatamente o mesmo cenário agora e, de novo, exatamente com uma gestão, um modelo de governo esquerdista à frente da tragédia. Realmente tudo muito, muito triste. Deixa eu passar a palavra aqui para o nosso querido Jorge Serrão. Lala, Assis, já está certo que a combinação de tirania com corrupção sempre gera a ineficiência, que na hora que a sociedade precisa do verdadeiro socorro da máquina estatal, não tem. Vai ter incompetência, vai ter a amplificação da tragédia. A Venezuela é um desses exemplos, né? Está aí um país com a economia destroçada pelo socialismo bolivariano e agora diante de uma tragédia. Do continente, que ajudas a gente vai ter, por exemplo, de Argentina ou dos países aí do escudo das Américas para tentar minimizar essa desgraça causada pelo terremoto na Venezuela? Boa tarde, Serrão. Realmente um episódio muito triste que mostra, né, com certeza e com toda clareza, qual é o posicionamento de países aí socialistas e totalitários. Mas, por sorte, temos países que, além, né, da diferença ideológica, como bem disse Bukele, da mesma forma estão enviando essa ajuda aí humanitária. É claro que El Salvador fica no primeiro lugar com essa ajuda de cerca de 50 toneladas, né, de insumos e equipamentos para a retirada desses escombros, mas também é importante a gente ressaltar aí o papel dos Estados Unidos, que não apenas enviou aviões como helicópteros e navios, como também está enviando uma grande ajuda financeira e também a projeção e instalação também de hospitais humanitários para tentar, né, ajudar aí no requisito saúde dos venezuelanos, muitos deles feridos, como eu bem disse, já são cerca de 3.300 feridos. Por outro lado, também a Argentina é outra que está prestando grande ajuda, enviando aí seus 3 aviões totalmente habilitado com profissionais de confiança, paramédicos, também pessoas especializadas em resgates e pessoas que estão aí preparadas para defender o povo venezuelano. Também tivemos ajuda do Equador e outros países da região, como também não da região, como é o caso da Suíça, que foi um dos últimos países que anunciou aí que ajudaria os venezuelanos. Então, sim, temos vários países prestando essa ajuda humanitária, além, né, da diferença ideológica que possam ter com o atual governo. Deixa eu trazer novamente aqui os nossos analistas, levantar outra questão também bastante importante, que é sobre a liberdade de expressão, mas a liberdade também de se informar. Outro ponto que tem dificultado bastante o resgate é que os venezuelanos não têm acesso livre à comunicação, à informação, à rede social. Então, uma simples mensagem não é possível ser enviada para dizer, olha, estou bem, estou num bolsão, de repente, porque o terremoto tem essa característica diferente de enchentes e de deslizamentos, né? Há a possibilidade de ter bolsões de ar ali, bolsões de vida com sobreviventes ali dentro. Então, sequer eles têm essa possibilidade de comunicar justamente por esse cerceamento da liberdade. A gente sempre fala tanto da liberdade, parece às vezes que é só um discurso, mas não, tá aí uma tragédia mostrando a importância dessa liberdade. Inclusive, deixa eu trazer aqui para nossa audiência, olha só que interessante. Isso que vocês estão vendo na tela é um site independente, uma iniciativa dos venezuelanos, não do governo. Governo usei um eufemismo, não da ditadura que ainda segue ali no comando de Delcy Rodrigues da Venezuela. Esse site, ele tem como objetivo justamente fazer com que as pessoas comuniquem os desaparecidos. Então, esse primeiro número que vocês estão vendo ali, de mais de 60 mil pessoas, é o total de registros que constam dentro desse site. Ali do lado, a gente tem mais de 51 mil contatos, registros, que as pessoas não conseguiram ainda localizar. Ou seja, colocaram lá o nome do João, da Maria, e eles ainda não conseguiram localizar, são mais de 51 mil registros. Do lado, em verde, nós temos ali pessoas que foram localizadas. Então, esse localizado pode ser tanto com vida, né, a pessoa, o sobrevivente, quanto, infelizmente, o corpo, né, quando eles conseguem localizar ali uma pessoa que, infelizmente, sofreu com a tragédia. Mas isso, de novo, é para chamar a atenção como a comunicação é importante, como a liberdade de comunicar, informar é importante. Os próprios venezuelanos se organizaram ali para ter essa rede de conexão e conseguir se comunicar, informar o que está acontecendo ali, apaziguar a situação, enfim, informar um familiar. Imagina o desespero de um familiar não saber o paradeiro do seu parente. E fica mais uma vez aqui também o registro da Starlink. A Starlink esteve presente no Rio Grande do Sul, no caso da enchente, e agora está presente de novo
nessa tragédia da Venezuela. Doutora Kátia Magalhães, sua pergunta. Boa tarde, Maria Laura. Que situação extrema na Venezuela, um país arrasado, e é inevitável pensar na situação dos presos políticos que ainda há na ditadura de Delcy Rodrigues, os presos que foram deslocados do helicoide para presídios federais. Eu te pergunto, obviamente, a gente não imagina que esse governo ditatorial ainda tem algum plano de contingência para aliviar a situação dos presos políticos, lembrando que essa situação de confinamento forçado e de superlotação carcerária pode sim agravar os riscos, inclusive riscos de desmoronamento das instituições penitenciárias, e aí eles podem, além de presos políticos, ser vitimados pelo desmoronamento. E eu te pergunto, em que medida organizações de direitos humanos de países mais livres, como aí a Argentina, podem fazer pressão pela situação desses presos políticos, Maria Laura? Boa tarde, doutora Kátia. Olha, excelente, até mesmo porque essas pessoas foram abandonadas, né, completamente, apesar da Delcy Rodrigues sempre prometer a libertação dessas pessoas, essas pessoas continuam detidas aí de forma ilegal. Poucos foram liberados, então com certeza a gente tem várias dessas pessoas passando por uma situação muito complicada, e por isso tanto Javier Milei como outros presidentes da região continuam pedindo até pela liberdade dessas pessoas. Os Estados Unidos também continuam pressionando, mas infelizmente, pelo menos nos últimos 2 meses, pouco foi feito em relação a essas pessoas. E mais agora, né, através dessa tragédia, onde essas pessoas ficam totalmente, completamente esquecidas. Então a gente espera que Delcy Rodrigues possa se comprometer com essas pessoas e para também com suas famílias, para a liberdade dessas pessoas inocentes que foram aí detidas durante o regime de Nicolás Maduro. Maria Laura Assis, muito obrigada pelas suas informações aqui no nosso JDO segunda edição. Bom final de semana e até semana que vem.